No mundo do crime, sempre tem aquele cara que acaba ficando conhecido, seja por ser um dos maiores traficantes da região, o mais perigoso, ou nesse caso, o mais boca aberta mesmo. Nos anos 90, um traficante do Rio de Janeiro ficou conhecido pelo tanto que ele apareceu na mídia, dando entrevistas e tudo mais. E é claro que isso não deixou a galera, os traficantes ali da região, nada feliz, né? Em principal, o Comando Vermelho. Então, nesse vídeo a gente vai conhecer o Marcinho VP, o traficante influencer. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Pessoal, antes de mais nada é bom a gente lembrar que esse Marcinho VP que a gente tá falando não é o Marcinho VP que tá vivo hoje em dia, tá preso, traficante, tá? Não, é outro Marcinho VP, tá bom? Esse daí que a gente tá contando a história hoje, ele já morreu, já, inclusive dizem até que pode ter a ver com o seu xará, o Marcinho VP que tá preso lá, que pode ter mandado matar ele também. Mas enfim, vamos pra história então. Antes da separação de seus pais, o Márcio Amaro de Oliveira ele morava no Morro do Leme, no Rio de Janeiro. Mas após o divórcio, ele foi com a sua mãe e com as suas duas irmãs morar no Morro Santa Bárbara. O Marcinho ele estudou até a 5ª série, e daquele jeito, né? Ele só ia ali para cumprir tabela mesmo, não gostava de estudar, matava a aula direto para poder fumar com os amigos, enfim. Sua mãe trabalhava como servente, já o Márcio ele era adolescente na época, ele tomava conta das suas irmãs e também da casa, se tornando o Marcinho VP. O Márcio ele ganhou fama como Marcinho VP, esse apelido veio por ele ser muito fominha de futebol, ele gostava bastante de jogar e a sigla VP significa viado puto, que deve ser porque ele ficava bravo nas peladas do dia a dia, enfim, essa é a explicação do apelido dele. Bom, já com 16 anos, após ele engravidar uma menina de 13 anos, ele decidiu que era hora de poder fazer uma graninha, né? E assim ele começou então a entrar no mundo do crime. Primeiro ele entrou como um aviãozinho mesmo, e depois como vapor, que era o encarregado da venda, mas ele ainda, posteriormente, conseguiria atingir outro patamar no mundo do tráfico. Chefe de Santa Marta. Na favela de Santa Marta, no ano de 87, estava rolando uma disputa por territórios de bocas ali, com dois traficantes importantes da área, tá? O Zaca e o Cabeludo. Que, aliás, o Marcinho era vapor desse tal Cabeludo, lá no começo ali da sua história do crime. Os traficantes Zaca e Cabeludo fazem uma trégua e desaparecem do morro. Nessa treta aí, o Cabeludo acabou morrendo e a turma do Zaca foi atrás do Marcinho, que acabou tendo que fugir para o Morro do Cantagalo. E lá, ele acabou sendo apadrinhado por um assaltante de bancos chamado de Paulista. Nessa época, inclusive, a favela acabou ganhando visibilidade e fama. Bom, com tudo que estava acontecendo, o Marcinho ele foi incentivado a se vingar do Zaca e da sua galera, que tinha ali acabado com o Cabeludo, né? Assim, recuperando então a favela ali de Santa Marta. E quem botou isso na sua cabeça foi quem colocou ele nesse meio, que foi o Carlos da Praça, que era um grande traficante lá da época. O Marcinho conseguiu tomar de volta ali o morro de Santa Marta, né? E aí comandando tudo com a ajuda dos criminosos mais experientes que tinham uma ligação com o Comando Vermelho, ele acabou se tornando um dos chefes de lá. Com pagamento pela ajuda que recebeu, ele acabou dividindo a sua função, a sua liderança com mais dois caras que tomariam conta ali na parte baixa da favela, que era o Ronaldo e o Raimundinho. O Marcinho ele ficou responsável então pelas relações com os moradores da favela, né, e com outros líderes, já que ele era um bom diplomata, né, ele falava muito bem, ele era a conexão entre as partes ali envolvidas. O Marcinho também investiu forte em armamento, ele chegou a comprar armas de policiais até corruptos. A credibilidade do Marcinho VP ia crescendo cada vez mais, tanto que a galera tinha contato com ele, dizia que o traficante era um cara que sabia conversar, sabia trocar uma ideia. Ele era muito sociável, conseguia cativar as pessoas ao seu redor. Entrevistas. Até por gostar de uma boa conversa, o Marcinho VP era um cara que adorava dar entrevistas. Ele queria mesmo, o que parece, era ser famoso, o que vai de contrapartida ali com grandes líderes de facções. Eles não querem aparecer tanto assim porque pode ser um tiro no pé, né? Então, em uma dessas entrevistas aí, no ano de 1996, o Marcinho ele ganhou visibilidade
por dar uma entrevista e falar que o Shelton Jackson Lee, que era um diretor famoso americano, ele tinha pedido permissão para o Marcinho VP para poder gravar o clipe do Michael Jackson na favela de Santa Marta. Inclusive esse clipe causou muita treta na época depois de ser gravado, principalmente por conta desse motivo, né? Então o governo e um monte de coisa acabaram que ficando, enfim, deu muita polêmica, porque você vai pedir permissão para um traficante para poder gravar numa favela, entendeu? Então, ao invés de pedir permissão para o governo, uma cobertura ali da polícia local, e aí acabou gerando essa treta toda e essa visibilidade para o Marcinho VP. Estas imagens são exclusivas, feitas enquanto Michael Jackson esperava para embarcar de Salvador para o Rio. Ele pousou para muitas fotos e brincou com crianças. Michael Jackson não se envolveu na polêmica sobre a gravação no Morro Dona Marta, no Rio. Prisão. Uma semana depois dessa entrevista falando do clipe, o Marcinho foi preso portando maconha. Ele ficou preso ali cerca de 8 meses. Logo depois ele conseguiu fugir e voltar para o Morro Santa Marta. Mesmo sem aparecer no julgamento, ele acabou sendo acusado ali em 2 sentenças, 25 anos por tráfico de drogas e formação de quadrilha e mais 17 anos por corrupção ativa. Mesmo sentenciado, ele continuou lá escondido na favela. Documentário. Em 98, o Marcinho, com toda a sua boca aberta, ele ajudou meio que a produzir um documentário que falava sobre as relações entre a polícia, entorpecentes e as comunidades do morro, né? Que estava sendo feito aí, chamado Notícias de uma Guerra Particular, esse documentário, feito por João Moreira e a Katia Lund. Mais uma vez, então, o VP deu sua entrevista e pela visibilidade que ele já estava tendo, ele pediu para que não aparecesse no documentário, só que em 2000 o João Salles ele teve seus telefones grampeados, logo depois disso contou à imprensa que estava dando ali cerca de R$ 1.200 por mês para o Marcinho VP sair dessa vida de crime. É um pouco, convenhamos, mas lá, lembrando que a gente estava falando aí da década de 90, né? E para ele ali também dar os capítulos da biografia do Marcinho VP, né, que ele estava escrevendo. Enfim, o João ele foi condenado então por favorecimento pessoal, né? Ele pagou uma multa na época de R$ 7.400 por associação ao Marcinho VP. Procurado. Depois do episódio com o cineasta, o Marcinho passou então a ser um dos 15 bandidos mais procurados do Rio de Janeiro, né? E aí, com isso, ele acabou indo para a Argentina, ficou um tempo lá, e em 2000 ele voltou. O Marcinho ele acabou sendo encontrado num morro lá, com uma pistola, portando uma pistola Glock, num barraco em Santa Teresa. De acordo com o secretário de segurança da época, ele teria sido denunciado por outros traficantes. Olha só pra você ver, né, como ele já tinha desavenças já com outros traficantes ali da época, né? Tudo porque ele estava sendo muito procurado, ele estava dando muita publicidade, tinha muita gente atrás dele, estava falando demais, né? E aí chamando muita atenção, e a galera ali, os outros traficantes, não queria essa fama, essa visibilidade pro morro. O Marcinho foi condenado a 42 anos de prisão. E se você acha que ele sumiu e ficou quieto, está muito enganado, né? O cara continuou na mídia, ainda chegou a mandar uma carta ali para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, solicitando o direito de poder estudar e trabalhar, enquanto ele cumpria a pena em regime fechado. Engraçado, quando era novo, não queria estudar, né? Depois que vai preso, aí vira estudante e trabalhador, né? Vagabundo! Bom, ele também pedia direto para poder mudar de presídio, onde ele pudesse fazer isso, né? Além do porque em Bangu, que era a prisão onde ele estava, tinha muitos chefões ali do tráfico também que queriam sua morte. Então era meio que um meio dele se proteger também. A morte. O Marcinho ele foi transferido para o presídio de Bangu 3. No dia 28 de julho de 2003, os agentes penitenciários encontraram o bandido morto em uma lixeira e sem marca nenhuma, né? Segundo a polícia, a morte do Marcinho foi causada por asfixia e provavelmente aconteceu ali por conta da rivalidade que ele tinha com outros detentos. Ele tinha ali cerca de 56 companheiros de cela. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal revela que Marcinho VP foi estrangulado por pelo menos 2 homens. Foram encontradas marcas no pescoço e ferimentos na cabeça do bandido. O motivo do crime ainda está sendo investigado. Uma das hipóteses levantadas é de que o assassinato tenha sido cometido por causa da repercussão do livro O Abusado, do jornalista da Rede Globo, Caco Barcelos. Influencer. O Marcinho VP, com certeza, se fosse hoje em dia, ele seria um influencer, teria um Instagram bombando ali com um monte de milhões de seguidores, né? O Marcinho, ele fazia parte aí então do CV, apareceu tanto que começou a incomodar a galera de lá, né? Em entrevistas ele contou que tinha 3 filhos, todos com mulheres diferentes, ele tinha uma fama ali
de galã também, conquistador na favela. Como deu para perceber, ele deu várias entrevistas e muitas informações que muitos caras poderosos talvez não gostaram, né? Ele não tinha papo na língua, ele falava mesmo as coisas que aconteciam, né? E esse jeito dele é o que faz a galera acreditar que a causa da morte dele foi realmente por falar demais, falar o que não devia, né? E ele também se manifestava arrogante com os demais presos, nos seus pontos de vista. E isso não é aceito pela massa carcerária. Então eu acredito que foi uma coisa pessoal. O corpo do traficante foi enterrado ontem no fim da tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo. A segurança foi reforçada pela PM no cemitério e nos acessos ao Morro Dona Marta. Alguns até dizem do seu desentendimento ali com o seu xará, o Marcinho VP, esse sim, né, traficante do Rio de Janeiro aí que tá preso aí, tá até os dias de hoje. Inclusive já deu entrevistas também aí para algumas emissoras de TV. É apontado, né, esse Marcinho do VP, ele é apontado como um dos chefões do CV até hoje, né. Enfim, antes de sua morte, o Marcinho ainda deu bastante informações ali para o Caco Barcelos, que escreveu um livro chamado de Abusado, o dono do Morro Dona Marta, que faz referência a ele aí. E essa foi a história do Marcinho VP. Não o Marcinho VP tá vivo preso, e o Marcinho VP influencer. Esse daí, com certeza, fosse nos dias de hoje, ia estar bombando no Instagram, ia ser blogueiro. Talvez tenha um canal no YouTube também. Bom, se você viu o vídeo até aqui, me segue no Instagram e se inscreve no canal, por favor. A gente tem 2 vídeos por dia, deixa o seu like, ativa as notificações aí, comenta alguma coisa para engajar e o canal chegar aí, a gente conseguir bater os 3 milhões. Tamo quase. Valeu, até mais tarde, falou.